Bom dia a todos os irmãos, amigos, familiares do grupo Ouvindo a Voz de Deus, que é o irmão Isaac que vos fala, e eu desejo que a paz e a graça do Senhor Jesus possa reinar em nossas vidas, amém? Gostaria, queridos, de fazer uma reflexão nesta manhã. O título da nossa reflexão é não temos mais profecias de tempo definido e os 1260 anos é o mesmo período profético de 42 meses. Amém? Isso aí nós vamos ver na nossa nova lição da Escola Sabatina, que está uma bênção, lição do grande conflito. Mas eu já quero adiantar aqui alguns tópicos, algumas coisas para a gente analisar. Quero dizer para os irmãos que aqui a gente não está para atacar nome de pessoas, mas sim ideias. Discordâncias nossas aqui são discordâncias na questão ideológica, a questão das ideias, o campo das ideias, e pessoas estão pregando aí coisas erradas que não tem a ver com o Espírito de Profecia e com a Bíblia, estão colocando em contradição, e aqui nós estamos para refutar esses falsos ensinos, amém? Quero dizer também para os irmãos que eu amo a verdade de Deus, eu amo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu amo a Jesus. E até o último dia da minha vida, eu vou pregar a palavra de Deus e vou defender a verdade de Deus. Amém? Deixando claro esses posicionamentos, gostaria de ler aqui Apocalipse capítulo 13, o versículo 5, que diz assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Queridos, se a gente for ler aqui todo o contexto, aqui o verso 2, o verso 3, o verso 2, nós vamos entender que esse poder que agiria 42 meses é o sistema papal, né? Ali na Idade Média. E nós vamos ver aqui no verso 3, por exemplo, que esse poder ele sofreu uma ferida de morte, mas essa ferida seria curada. Quando foi que o sistema papal sofreu a ferida de morte? Profeticamente falando, biblicamente falando, foi no ano de 1798, 10 de fevereiro de 1998, quando o exército de Napoleão Bonaparte ali prendeu o Papa Pio VI, né? O Papa Pio VI, Napoleão e seu general Berthier prenderam ali o Papa, levaram ele para cativeiro e aquele Papa foi morto. E a Igreja Católica ficou sem Papa por um período. E ali está se cumprindo a palavra de Deus, que este poder sofreria uma ferida de morte, mas a Bíblia fala que esse poder seria curado, essa ferida seria curado. E essa ferida foi curado em 1929 com o Tratado de Latrão, através da pessoa de Benito Mussolini, que doou para a Igreja Católica 42 hectares de terra, e ali foi feito o Vaticano. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui na palavra de Deus, que muitas pessoas estão aí a distorcer. Por exemplo, aqui no verso 5, que fala que esse poder agiria 42 meses, se a gente multiplicar os 42 meses por 30, vai dar certinho 1260 anos. Como fala lá em Daniel capítulo 7, verso 25, onde fala que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se a gente for fazer esse cálculo nesse poder que cuidaria mudar a lei de Deus, cuidaria mudar os tempos e perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se a gente for fazer o cálculo vai dar certinho 1260 anos. Se a gente multiplicar 42 por 30, um mês por 42 meses vai dar também 1260 anos, mas tem pessoas que pretendem jogar esses 42 meses para o futuro. Por exemplo, o pastor Samuel Ramos, ele faz isso, e muitas pessoas estão acreditando nesse falso ensinamento. Ele joga as profecias dos 42 meses para o futuro. Isso é uma profecia já cumprida, mas ele fala que vai ter um duplo cumprimento.
é porque ele se deixou influenciar por duas pessoas, dois livros que ele leu que influenciou o pensamento que ele tinha. O pensamento que ele tinha oficial da Igreja Adventista. Ele se deixou influenciar por duas pessoas, Demond Ford e Robert Kreise, se eu não me engano. Foi essas duas pessoas que ele se deixou influenciar, esses dois livros que ele leu, e esses autores jogam as profecias para o futuro, uma espécie de um futurismo, uma espécie de um método apotelesmático. Então eles acreditam que a profecia tem um duplo cumprimento. E ele fala que Apocalipse capítulo 13 está para o período do fim e não pode voltar para trás, não pode retroagir a profecia. A profecia tem que se cumprir no tempo do profeta, não para trás do profeta. Essa é a linha de raciocínio dele. Mas, se a gente for ver no versículo 2 de Apocalipse capítulo 13, por exemplo, a Bíblia fala assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo está em qual período na profecia? Está ligado a Daniel, queridos. Aqui nós estamos vendo que a profecia está retroagindo. Aqui nós estamos vendo que a profecia está voltando para trás do tempo do profeta. Ou seja, as profecias de Apocalipse e Daniel nós devemos estudar juntos. E Ellen White fala isso. Devemos estudar o Apocalipse junto com o livro de Daniel. Então não tem problema nenhum. Esse é o método historicista que nós acreditamos, não tem problema nenhum a profecia retroagir do tempo do profeta. E é o que está acontecendo no verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu ao dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, a gente está vendo aqui que a besta, ela tem um aspecto do leopardo, tem um aspecto do urso, do leão, e nós sabemos quem são esses poderes no passado: o urso, o leão e o leopardo. Então a profecia está voltando para o tempo de Daniel. E os 42 meses, querido, é o mesmo 1260 anos. Só que, como eu falei, ele joga para o futuro esse período, e ele fala que no período do decreto dominical, esse período vai se cumprir de forma literal, vai ser 3 anos e meio de perseguição. Queridos, isso é especulação. Isso não tem base na Bíblia. Isso não tem base na hermenêutica do texto, isso não tem base na exegese do texto, isso é forçar o texto, isso é pegar um texto, tirar ele do seu contexto e fazer um pretexto. Devemos ser honestos. Infelizmente, tem muitos analfabetos funcionais que não estudam a Bíblia, não estudam Espírito e Profecia, e São Maria vai com as outras. Eu peço desculpa se eu estiver sendo duro, queridos, mas nós temos que nos atentar para essas verdades. Nós temos que voltar a estudar a Bíblia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia precisa voltar a ser o povo da Bíblia. Eu quero finalizar, queridos, com algumas citações da irmã White, que ela deixa claro sobre esse assunto que nós estamos analisando. Diz assim a mensageira do Senhor: o povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, estende-se de 1842 e 1844. Não pode haver um traçado definido de tempo. Está no livro Eventos Finais, página 34. Esta citação. Tem outra citação da Mensageira do Senhor que ela diz assim: um grande conflito, página 439. Ela diz assim: os 42 meses de tempos em metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano de 538 de nossa era, terminou 1798. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva para cativeiro, em cativeiro irá. Então a mensageira do Senhor, ela é clara, ela é taxativa em dizer que os 1260 anos de Daniel 7 é o mesmo período de
42 meses. Você vai crer no dom profético, você vai crer na posição oficial da igreja, que é historicista, ou você vai crer em uma pessoa que está pregando essas heresias, que está pregando essas mentiras. Qual vai ser a sua decisão? Você vai continuar nesse engano? Você vai continuar discordando da posição da igreja? Você vai continuar discordando da Bíblia? Você vai continuar discordando do espírito de profecia? Qual vai ser a sua posição, meu irmão? Tome a sua posição, se posicione ao lado do exército de Deus, se posicione ao lado da igreja remanescente. Deus não deixou a sua igreja em trevas. Deus colocou uma luz profética na sua igreja. Amém? E eu quero finalizar com a última citação de Ellen White, que ela diz assim: será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Aqui ela está falando contra o espírito de profecia, o testemunho, lá de Apocalipse 19:10. O testemunho é o espírito de profecia. Ela deixa claro isso. Testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10. E ela fala que vai ser ateado um ódio satânico contra o espírito de profecia. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. As igrejas estão confusas, as igrejas estão perturbadas, as igrejas estão com dúvidas, está acontecendo divisão na igreja, está acontecendo discórdia, contenda por causa dessas especulações, essas interpretações pessoais que esse cidadão, que eu já citei o nome dele aqui, está pregando. Inclusive está marcando data para a volta de Jesus. Tome muito cuidado com o que você assiste na internet por aí afora. E a mensageira do Senhor continua: a operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão livre para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras. Se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Queridos, a nossa única salvaguarda é estar firmado na palavra de Deus e aceitar as repreensões do Espírito de profecia. Ellen White está nos orientando o que aconteceria nos últimos dias. Ela cantou a bola e tudo isso está acontecendo. Tome a sua decisão, querido. Eu sou o irmão Isaac e eu queria deixar essa reflexão para o seu coração e para o meu coração. Amém?